Entenda, códigos da vida são códigos de sabedoria. Ah, vocês, meus queridos irmãos, graça e paz. Olha, louvado seja o nosso Pai Celestial, a quem pertence a glória. E eu espero encontrá-lo neste momento com o seu coração cheio de esperança, de paz e de alegria, porque nós estamos em rumo ao futuro. E o futuro que nos aguarda é glorioso. Mas para viver o futuro glorioso é importante nós desconstruirmos algumas coisas que foram passadas a nós durante séculos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Alguns teólogos americanos, eu citei aqui a Bíblia de Scofield, que foi muito usada por pessoas estudiosas, sim, mas com a perspectiva totalmente diferente dos apóstolos, dos pais da igreja, os reformadores, nomes estes de alguns deles que eu citei aqui. Eu até falei do livro dos Heróis da Fé, né? Eu acho que é Orlando Boyer, eu acho que eu falei Buyer. Na verdade, o escritor que traz a história de grandes homens de Deus, né, que revolucionaram a sua época na unção do Espírito Santo, porque eles nunca perderam a esperança da revelação bíblica a respeito das coisas que aconteceriam no futuro, da glória de Deus como Rei Todo-Poderoso, que domina, que há de subjugar nações. Esses homens eram cheios de esperança. Eu estou trazendo essa escatologia vitoriosa, essa esperança escatológica, porque era a escatologia dos apóstolos, era também a escatologia dos pais da igreja, sabe? Nós falamos aqui um pouco de alguns homens que vale a pena você conhecer, não apenas a biografia desses homens, mas conhecer também como eles leram as Escrituras e compreendiam as Escrituras diferente dessa nova visão que até hoje influencia muitos de nós, que é uma visão grega. Olha, vocês vão perceber aqui no decorrer desse estudo, e eu espero fazer apenas em mais 2 partes para a gente encerrar, porque nós já estamos na 4ª parte, entrando hoje, então vamos tentar fechar em 5, mas que você compreenda alguns princípios aqui agora, sabe? Seitas e heresias, dentre as quais o gnosticismo foi uma das que mais influenciaram no século I, sabe? E os argumentos daqueles que não compreendem os princípios das Escrituras a respeito do corpo humano é alimentado ainda em muitos ambientes religiosos. O gnosticismo pregava que a matéria é má, a carne é má, o espírito é bom. E eles começaram a tirar a igreja da posição de autoridade. Jesus dizia: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A grande verdade é que há uma palavra para corpo que é soma. O corpo humano, ele é templo do Espírito Santo. A outra palavra para carne é sarx, que é uma mentalidade caída. Nós não podemos confundir essas duas coisas. Na verdade, a luta do espírito contra a carne não é contra o corpo físico, mas contra uma mentalidade caída, uma mentalidade fracassada, que tem muito a ver com o evangelho escapista,
esse evangelho de fuga que impede os cristãos de ousarem no Espírito, porque o Espírito está pronto. O corpo do homem é templo do Espírito. A carne fraca é uma mentalidade que está contrária às Escrituras. Nós chamamos de vidas e pessoas debaixo da influência da concupiscência, que é a anomalia do desejo, desejos desenfreados. Sabe, a verdade é que a interpretação que esses pregadores americanos, através dessa Bíblia, trouxeram também para o Brasil, é a pregação dos deixados para trás, é a pregação da agonia do planeta, a questão do fim do mundo e o desespero dos homens. Mas você vai compreender que o lugar de onde eles tiram esses princípios, que é Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, não fala destes fins dos tempos que muitas pessoas estão aguardando, mas dos fins dos tempos que se deu desde ali a época de Jesus, a sua morte, pós a sua ressurreição. Eu vou mostrar isto claramente para você, que a visão de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, ela não era futurista, mas ela era histórico-geográfica, num contexto imediato. Por isso você vai conectar comigo aqui Mateus 23 com Mateus 24. Você vai perceber que Jesus está falando para os fariseus religiosos da sua época, a quem ele chamava de hipócritas, a quem ele declarou aqui no capítulo 23 de Mateus 8 ais. Depois vem trazendo respostas a perguntas que eles tinham. No versículo 37 de Mateus 23 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como uma galinha ajunta os teus pintos debaixo das suas asas, e tu não quisestes, ó Jerusalém. Eis que a vossa casa, Jerusalém, ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. No contexto imediato vem o capítulo 24, quando os discípulos, saindo do templo de onde? De Jerusalém, aproximam-se dele para lhe mostrarem as estruturas deste templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha, Mateus 24 está falando de um contexto que começou a ser evidenciado logo no século I, após a morte de Jesus. E perpetuou-se ainda por um tempo após a ressurreição. Então, Mateus 24 não está falando do futuro apocalíptico. Na verdade, ele pode, de alguma forma, te dar vislumbres, mas se você estudar com atenção e prestar atenção, você vai ver que Jesus está falando de algo daquele tempo. Quando Jesus fala não ficará pedra sobre pedra, Jesus aí, a partir daí, assenta-se no Monte da Oliveira e chegam-se a ele os discípulos em particular e dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, quando que vai acontecer isso, que não vai ficar pedra sobre pedra, e qual o sinal que haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha que pergunta interessante dos discípulos. Você sabe que na mente dos discípulos também, inicialmente,
não se compreendia a relação entre o templo que seria destruído e reedificado em 3 dias, referindo-se ao corpo de Jesus. Então eles pensaram aqui nesse momento em algo muito distante. Mas Jesus respondendo, disse-lhes, versículo 4 de Mateus 24, já entrei em Mateus 24. Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha, o que algumas pessoas não compreendem é que a partir do século I, sabe, depois da mensagem de Jesus, o seu alerta, morte, ressurreição, surgiram muitos falsos cristos naquele tempo. Eu posso até citar o nome de alguns deles aqui. Eu não vou pegar muito da parte histórica desses homens. Você vai perceber que o contexto também fala dos falsos profetas trazendo profecias, e eu vou mostrar que isso se perpetuou durante toda a revelação do Novo Testamento. Esses falsos cristos, falsos profetas, até hoje, né? E passaram-se tempo e os falsos cristos sempre existiram desde essa época. Jesus falava, não vos enganei, mas quantas pessoas foram enganadas, sabe? Houve um falso Messias chamado Simão Bar-Coré. Ele era um líder de uma revolta contra os romanos, 132 a 135 anos. E você vai ouvir falar também, naquele mesmo período, eu estou falando de 1º século, o cumprimento, eu vou te mostrar aqui que o cumprimento dessas coisas estava relacionado a Jerusalém, aquela Jerusalém que foi destruída no ano 70. Agora, tem todo um pano de fundo para a gente aqui compreender essa realidade, né? Por meio aí dos falsos cristos, falsos profetas, das guerras, da fome. Eu vou procurar mostrar isso. Mas esse líder, sabe? Esse líder aí se intitulando o Cristo, o falso Messias, ele conseguiu levar multidões atrás dele. Moisés, o cretense também, ele se intitulava o Cristo e muitas pessoas, ele propôs uma travessia, muitos judeus morreram seguindo esse homem. David, o sobrenome dele é um pouco difícil de pronunciar, também surgiu, aliás, depois surgiu outro David, se auto-intitulando o Cristo, sabe? Ele propôs, esse David, a libertação do povo judeu da opressão dos muçulmanos. Esse homem foi morto pelo seu próprio sogro. Todos esses homens que se intitularam Cristo foram destruídos, tiveram um fim trágico. Um foi enforcado, outro morto pelo sogro. A sentença que estava sobre ele caiu também como tributo sobre os judeus por causa das pessoas que não atentaram para o que Jesus havia dito. Falsos cristos aparecerão. No versículo de número 6, do capítulo 24 de Mateus, fala que ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhais e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Quantos pregadores do fim do mundo marcando datas, e até hoje aparecem alguns ousados e ao mesmo tempo, sabe, com toda a sabedoria do homem, eu falo sabedoria humana, conhecimento acumulado, tolos. Desculpe-me, e eu não sei se eu tenho que pedir desculpa por essa realidade tão trágica do mundo que nós estamos vivendo, mas a verdade é que Jesus estava falando ainda não é o fim, e várias pessoas tentaram marcar o fim da volta, fazendo cálculos e números, usando esses 3 capítulos aqui para
tentar desvendar esse fim. Olha para você ver. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Século I. É comprovado, sim, essas guerras que começaram a acontecer. Olha, antes mesmo da destruição de Jerusalém, apareceram esses grandes impostores, e após a morte de Jesus, estourou a guerra. Roma, que era dominada pela Pax Romana, considerada uma Roma forte, firme, entrou em grandes conflitos com a morte de Cristo e a sua ressurreição, fazendo-se cumprir esta palavra de Jesus a respeito de Jerusalém. Já no século I, as guerras começaram, sabe? Generais, imperadores entraram em alvoroço. A Roma já não era mais a mesma após a ressurreição e a mensagem da ressurreição. Escute, Jesus começa a falar de coisas que estariam acontecendo, guerras. Houve muitas guerras, muitas mortes. Olha, eu posso trazer aqui alguns dados para vocês, porque as pessoas estão pensando que não aconteceu isso. Se você for olhar a respeito desses acontecimentos daquele tempo, no versículo de número 21 fala: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tampouco haverá jamais. O que aconteceu naquela época não vai acontecer jamais no tal grau de intensidade, sofrimento e aflição que acometeu o povo judeu do século I. Sabe? Dessas guerras morreram muitas pessoas. 50 mil pessoas morreram na região da Cilícia, sabe? 20 mil em Cesareia. Cesareia era a capital romana dentro de um território judeu. Olha, alguém disse que quando Cesareia era pequena, Roma era grande. Quando Roma era grande, Cesareia era pequena, porque já havia essa influência, como eu disse, gnóstica no meio daquele povo judeu que se deixou levar pelos falsos profetas, sabe? Como também já havia o que nós chamamos de helenismo, né? Roma e a influência grega, tudo que diz respeito aos gregos, cultura, estava influenciando aquela geração. E a principal seita daquela época, que eu estou reafirmando várias vezes aqui para vocês, era o primeiro século, era o gnosticismo. A carne é má. E aí vieram muitos ensinamentos. Mas eu vou falar um pouco disso, vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas, por exemplo, quando as escrituras falam de fome, né, fora as guerras, eu vou falar aqui de terremotos também. Houve terremotos em várias cidades, né? Por exemplo, eu vou dar só um exemplo. No ano 63, a Pompeia foi destruída. Todos esses dados das cidades, regiões que foram afetadas por meio de terremoto, houve grande destruição. Mas, por exemplo, a fome. Quando se fala de uma grande fome, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Essa fome, por exemplo, ela é bem relatada em Atos 11, versículo 28. Uma grande fome naquele tempo. A própria igreja que viveu naquele tempo, se você for lá para 1 Coríntios, capítulo 16, ela dependia de donativos dados a essas divisões, essas guerras que gerou fome e o caos social, trazendo pestes, doenças. É só você fazer uma análise da história, mas eu vou fazer questão de ler Atos
11, versículo 28, e eu vou caminhar um pouquinho pela Bíblia com vocês aqui, porque esse aqui é um estudo. As minhas mensagens normalmente elas não têm sido como estudos, elas tocam mais uma questão das suas emoções e dos seus sentimentos, embora eu estou falando de esperança em meio a um mundo que fala apenas de guerra, de fome, de peste, ok, essas coisas estão acontecendo, os falsos cristos estão aí, os falsos profetas estão aí, mas ao mesmo tempo, o que houve a partir desse momento não foi piora em termos de, vamos dizer assim, em termos de bens sociais. O homem pode ter se tornado mal, cada vez mais sujo, mas as questões sociais houve melhoras e a ideia, né, de Orígenes, se você for buscar, né, Joséfo, que foi Flávio Joséfo, ele foi um contemporâneo, depois ele foi preso também, mas ele era um escriba e escreveu livros aí contando histórias que às vezes nós desconhecemos. Essas pessoas viam, né? Assim como eu citei Jonathan Edwards, eu não sei se eu citei Jonathan Edwards para vocês aqui, Spurgeon Calvino no vídeo áudio anterior, mas você sabe que esses homens acreditavam num crescimento do reino de Deus. Não é o reino de Deus sendo suplantado, mas o reino de Deus crescendo sobre os reinos do mundo até subjugá-lo. Então é algo esperançoso e não desesperador para o cristão, os fatos, as coisas que estão acontecendo. Eu acredito que é pelo fato de não entender essas realidades aqui que estão bem encaixadas nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Por não entender isso, muitas pessoas estão vivendo uma vida miserável, né? Uma vida escassa. Como eu citei hoje no vídeo, né? Uns vídeos aí de 3 minutos que eu tenho divulgado sobre sabedoria, né? A escassez e a decepção, pessoas decepcionadas, pessoas frustradas. Por outro lado, tem pessoas esperançosas, vivendo em abundância. Eu não estou dizendo com isso que essa abundância e esperança e satisfação, né, e louvor e adoração por parte de muitas pessoas, ela isenta o senso de responsabilidade cristã quanto à volta de Jesus. Não é uma paz sem Cristo que esses cristãos estão vivendo. É a verdadeira paz que excede a todo entendimento, que Jesus disse que o mundo não pode dar, fruto da adoração, do louvor, da celebração ao Rei que venceu e que vem para governar definitivamente. Então alguns cristãos estão amargurados, sabe? Algumas pessoas são azedas, algumas pessoas são chatas. Eita, desculpe minha expressão, mas algumas pessoas estão carregadas no seu semblante porque não compreenderam o que Deus está fazendo na terra. Olha, eu creio nesse último avivamento, eu creio sim que nós estamos caminhando para isso por meio de uma igreja que tem entendimento do que Deus está fazendo. Não precisa nem ter tanto entendimento histórico, mas ter um relacionamento com Deus de convicção. Então, esses homens, o próprio Moody, né, todos eles falavam, tinham frases de esperança, mas isso depois da Segunda Guerra mudou. Mas Atos 11, eu falei que ia ler com vocês o versículo 28, vai dizer assim, olha a seriedade da fome daquele tempo, primeiro século. Atos 11, 28, diz assim: e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Esse mundo é o mundo daquela época. Depois você vai entender aqui, quando
se fala de fim do mundo. Ok. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então aconteceu na época do imperador, sabe? Aconteceu na época dos generais romanos. A fome castigou e até mesmo os cristãos tinham que receber donativos de outras igrejas. Você não vê isso acontecendo hoje, né? Principalmente dentro de um entendimento, né, da provisão que se torna mais acessível, mas somente em alguns países você ainda vê essa realidade, mas nunca no grau dessa fome que atingiu aquela época, matando milhares de pessoas. A guerra matava, a fome matava, 50 mil mortos em Alexandria, sabe? Todos esses momentos aí aconteceram, né? Em tempos de generais romanos, conflitos para se cumprir essa palavra. Vespasiano era um general romano, sabe? No ano 63, Flávio Joséfo foi preso, e dali que, como escriba, ele trouxe muito da história daquela época para esclarecer muita coisa que nós não entendíamos. Algumas pessoas falam de revelações, das revelações dele, muitas coisas que está nas escrituras não são revelações extra-bíblicas, é mostrando com mais clareza. Se você chegar hoje numa dessas regiões daquela época de Jerusalém, você consegue ter a visão na geografia dessa destruição que houve naquela região. Toda essa região, fome. Olha, versículo 8 de Mateus 24 diz: mas todas essas coisas são o princípio das dores. O princípio das dores. Eles hão de entregar-vos, versículo 9 de Mateus 24, para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Você conhece a história de Estevão, que foi apedrejado? Você conhece a história de Tiago também. Tiago também, ele foi passado ao fio da espada. Você sabe que essa questão de matar e de morte de cristãos e milhares de cristãos, ela foi promovida nesse tempo, e você sabe que essa perseguição, havia um homem que estava lá. Para quem perdeu aí domingo passado, reverendo Ulisses trazendo a história do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo estava apoiando toda essa matança daquela época. Eles eram levados aos tribunais, sabe? Para negar Jesus, sabe? A história, irmãos, é uma história muito triste, na verdade. Eu não acredito que 28 minutos é muito pouco. 30 minutos é muito pouco. Mas eu espero que você esteja despertando o seu coração, sabe? Em breve, irmãos, eu vou poder postar vídeos de horas aqui. Deus vai permitir isso. Nesse momento eu não tenho como fazer, eu vou ter que dividir em várias partes do estudo. Eu pensei que eu ia conseguir concluir em mais esse estudo e outro. Provavelmente, é claro, é só para quem quer estudar e compreender certas realidades, que vai estar comigo aqui, vai compartilhar com outros também essa mensagem, sabe? Mas provavelmente eu vou ter que trabalhar mais alguns estudos, mas que esse estudo sirva de despertamento para a igreja e que encha a igreja de esperança. Deixa eu ver o que eu consigo falar sobre aqui as realidades daquela época. Olha, por causa do nome de Jesus, negar a Cristo, sabe? César, Senhor, sabe? Cristãos mortos, olha, cristãos levados nas arenas, cristãos
que foram incendiados depois de terem o seu corpo com piche, alguns amarrados em peles de animais, envoltos, colocado fogo. Tudo isso aconteceu neste período do século I. Coisas terríveis aconteceram com os cristãos. E, sabe, no ano 70 Jerusalém cai. Cumpre-se o que falou lá, não ficará pedra sobre pedra do templo. Jesus está falando daquela época. E eu vou provar para você em alguns estudos, talvez mais 2, no máximo 3, porque o tempo fica limitado. Que Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 não está falando de algo que muitas pessoas usam esse texto para falar. E por que é difícil desconstruir isso da nossa mente? Nós vamos ter que ser mais, sensíveis à revelação da palavra. É o sistema religioso. Que Deus nos ajude. Vamos continuar falando mais depois da iniquidade que se multiplica. O evangelho do reino pregado a todo mundo, então virá o fim. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo avançar.